Há anos que o IVA a pagar pela construção ou reconstrução para a habitação social, levado a efeito pelas câmaras ou privados do continente, desde que satisfaçam algumas condições, são tributados a 6% na tutela do IRU. Na região, a Investimentos Habitacionais da Madeira, Instituto Homólogo, continua a ter o imposto de valor acrescentado para a construção e reabilitação fixada em 22%. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, isto é injusto, é discriminação, é inaceitável e não pode continuar. O PSDM vem há anos a esta parte a batalhar no sentido de acabar com esta discriminação através de diplomas e iniciativas da Assembleia Legislativa Regional. Iniciativas essas que, depois de aprovadas nesta Assembleia, sofrem veto de gaveta na Assembleia da República. Convém referir que as nossas propostas, o nosso projeto, até tem tido parecer favorável, tanto por parte da Assembleia Regional dos Açores, como pela parte do Governo açoriano. Não fica nada bem aos partidos da oposição, cá no Parlamento, votarem a favor este e outros assuntos que são do interesse da região, para depois, na Assembleia da República, onde tem assento, votarem contra. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta questão da redução do IVA na região teve particular ênfase após os incêndios de 2016 e depois da visita do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, convém dizer o nome, que na altura prometeu rever, alterar a legislação neste sentido, corroborado pelo Sr. Presidente da República. É verdade é que, para tal, tinha ficado combinado uma reunião em Lisboa, uma semana depois, entre o Governo da República e o Governo Regional, a qual foi desmarcada na véspera de se realizar, ficando adiada até hoje. Esta pretensão é tanto mais legítima pelo facto de, na Madeira, termos a construção bem mais cara do que no continente, para além da descontinuidade territorial que nos obriga a importar quase todo o material a empregar. O preço por metro quadrado a custos controlados no continente é de 710 euros o metro quadrado. Na Madeira, o valor por metro quadrado tem uma majoração de 1,20 face à nossa insularidade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, uma família madeirense que necessite reabilitar ou recuperar a sua casa através do PRID, usando o plafond máximo de 15 mil euros, pagará de IVA 3.300 euros. Repito, 3.300 euros. Se a taxa, por exemplo, fosse a 5%, o valor passaria a 750 euros. Talvez esta seja uma matéria que deva estar incluída na revisão de lei das finanças regionais, pois é uma medida de justiça social que anda há tanto tempo a ser debatido, quando a nossa prioridade é reabilitar. Neste caso, através do PRID e termos de pagar o IVA a 22%. Se assim fosse, esta família pouparia de IVA 2.250, podendo assim dando melhor acabamento, melhorando a sua habitação. O governo anterior de Miguel Albuquerque, o 12º governo, reabilitou muitos bairros sociais, dotando-os de melhores condições de habitabilidade e salubridade, nomeadamente através de investimentos na acessibilidade e na eficiência energética. Nestas obras, em 4 anos, gastou-se, e amianto, 18 milhões de euros. Se o IVA fosse a 5%, teríamos uma poupança de 3 milhões de euros. Verba que daria para reabilitar mais bairros e dar mais qualidade de vida aos madeirenses.
Esta questão é uma prioridade para o PSD, mas principalmente para os madeirenses e porto-santenses. Representava uma poupança efetiva para as famílias e uma medida que recai sobre o orçamento da região. Repito, recai apenas sobre o orçamento da região e que não tem qualquer implicação com o Estado. Mas, infelizmente, a região ainda não tem poder para legislar autonomamente sobre esta matéria. É uma questão que, como já disse, depende da Assembleia da República. Nos diferentes orçamentos e estudos ao longo dos últimos anos, tem sido recomendada esta redução do IVA. Esperemos que seja para a próxima. Vamos ver se é desta. Esta questão é tanto mais importante porque vamos ter consciência, atendendo à atual conjuntura, que temos também de integrar e de juntar nestes trabalhos a criação de novas habitações, de novas, atendendo com a participação dos privados, tanto nos CDHs como nas cooperativas. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é muito importante revitalizar as cooperativas, que em tempos idos fizeram um grande trabalho na nossa região, principalmente no Funchal, bem como as empresas privadas que quiseram e queriam edificar a custos controlados, cumprindo as regras de habitação social, tanto em termos de materiais como em termos de áreas de construção. Era importante também que os planos diretores contemplassem benefícios, eventualmente uma majoração no índice de construção, de modo a aceitar que os privados e as cooperativas associassem à construção de habitação social. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a investimentos habitacionais da Madeira tem de ser equiparada ao Iru. Bom dia.